vídeo, eu vou te dizer 6 coisas que você precisa saber antes de entrar no mundo da programação. Quer saber? Então vem comigo! Para quem ainda não me conhece, eu sou desenvolvedora de software e atualmente estou como coordenadora técnica de educação na DIO. A primeira dica que eu tenho para te dar é que você tem que colocar na sua cabeça que você nunca vai parar de estudar. Então, quando você entra no mundo da programação, você vai ver que é um poço sem fundo, né? Você vai ter que estudar, principalmente porque a área de tecnologia demanda sempre você estar atualizado, né? Então, quem aí já está há 20 anos ou há 15 anos aí programando, lá, né, antigamente, a linguagem de programação, por exemplo, que estava em vigor era o Pascal, né? O povo trabalhava muito ali com C, C++, e hoje essas tecnologias ainda existem nessas linguagens, elas são utilizadas, mas muito pouco, né? Hoje em dia, as linguagens que estão mais predominantes é a Java, ainda bem, né? Kotlin, Python, JavaScript, que há 20, há 15 anos atrás não era tão falada como é hoje. Então, se as pessoas que estavam há 15, 10 anos atrás não tivessem se atualizado, talvez, né, hoje eles não terão, né, mais espaço no mercado de tecnologia. A segunda dica que eu tenho para te dar é que você precisa ter 2 skills muito importantes, que é interpretação de texto e raciocínio lógico, né? Quando você está ali trabalhando em algum requisito, para você poder entender uma documentação, para você poder escrever algo, né, ali um pull request, para você colocar uma mensagem no commit, você precisa, né, dominar a interpretação de texto para você ser claro e assertivo, tanto no que você tem para falar, tanto também para interpretar o que as outras pessoas da sua equipe têm para dizer para você. Então, quando a gente está trabalhando ali numa equipe, tem softwares, né, de organização de projetos, como, por exemplo, o Jira, onde o coordenador ali daquele projeto, ele vai escrever uma história, por exemplo, né, para contar ali o que você tem que desenvolver. Então, você tem que ter a sua interpretação de texto bem afiada para poder entender e aplicar aquilo ali que a pessoa que escreveu a história tem para contar para você poder desenvolver, tá? Outra dica também importante é que, por exemplo, quando você está passando por um processo seletivo mesmo, numa plataforma super famosa que é a Gupy, nessa plataforma tem ali uma etapa onde, claro, dependendo da empresa, né, que está ali aplicando aquela vaga, onde tem algumas perguntas, né? Tem ali um enunciado, e esse enunciado descreve uma situação e coloca ali 3 a 4 alternativas. Então, depois que você lê e interpreta aquele enunciado, você vai ter que escolher a alternativa que mais se adequa ao enunciado, né? Então, se você não tiver uma boa interpretação de texto, você não vai conseguir escolher a alternativa correta. Já, né, no outro skill, né, complementar, que é o raciocínio lógico, nós somos programadores, né? Então, a nossa vida é o quê? Resolver problemas, né? Criar soluções. Então, você precisa ter o seu raciocínio apurado, né, e rápido para poder ali criar soluções, né, e sugerir, né, resoluções de bugs, né, criar novas features. Então, é importante que você tenha o seu raciocínio lógico afiado. Também, voltando, né, a falar todo o processo seletivo, tem alguns processos seletivos também que tem desafios de código, onde tem ali algumas situações ali que o recrutador pede para tu responder, né, aquele desafio com código, né? Então, ele vai dizer ali a linguagem que você tem que aplicar, ou então qual é o tipo de algoritmo que você tem que utilizar. Então, seu raciocínio lógico tem que estar bem afiado com a sua interpretação de texto, né, para você conseguir resolver ali aquele desafio. Então, essas 2 skills são muito importantes para você aí que quer entrar no mundo da tecnologia. Aí você pode pensar, Cami, mas eu não tenho muito raciocínio lógico, a minha interpretação de texto é um pouquinho fraca, mas isso não é um problema, tá, pessoal? Eu recomendo que você entre em sites onde treinam, né, pessoas, por exemplo, para concurso público, né, para aplicar provas do Enem, porque dentro dessas plataformas, né, que trabalham com provas para concurso público, sempre tem questões sobre raciocínio lógico e interpretação de texto. Então, você começa ali a resolver aquelas questões e vai te ajudar muito a evoluir nessas 2 skills. A terceira dica que eu tenho para te dar é que antes de você, de fato, escolher em qual área se aprofundar, que você conheça outras áreas. Claro, eu puxando a sardinha para o meu lado, né, eu recomendo que você escolha a programação back-end, de preferência com Java e com Kotlin, né, que são as áreas que eu sou apaixonada, né, que eu gosto bastante, mas não quer dizer que você tem que escolher essas linguagens, né? Vocês sabem que
a tecnologia, a linguagem de programação, a cada dia que se passa surge uma linguagem de programação diferente, né? Surge um banco de dados, né? Surge um framework diferente. Então, antes de você se aprofundar em algum, estuda o mercado, sabe? Dá uma olhadinha também em outras áreas, vai olhar um pouco o que um DevOps faz, o que um profissional de redes faz, o que um profissional de infraestrutura faz, de segurança, um PMO, um desenvolvedor, por exemplo, front-end, uma pessoa de produto, de UI UX. Então, enfim, citei aqui algumas áreas, né, no mundo da tecnologia, mas é isso que eu te dou, né? Esse conselho que eu te dou. Antes de você se aprofundar em alguma área, bebe de outras fontes, tá bom? Que isso vai te ajudar muito, para na hora que você escolher a tecnologia que você deseja, a área que você mais se identificar, aí você vai de coração limpo, sem ficar com aquela pulguinha atrás da orelha. Será que eu estou na área certa? Será que isso é para mim? Né? Porque aí você já conheceu de outras áreas. A quarta dica que eu tenho para te dar, agora que você já escolheu sua área, você já decidiu qual linguagem de programação você vai utilizar, né? Caso você tenha escolhido programação assim como eu, agora é a hora de focar, tá? Vamos deixar de mimimi, vamos deixar de estar discutindo em fóruns que não agregam nada lá no LinkedIn, lá no Discord, e vamos botar a bunda na cadeira e bora estudar, né? Então você precisa reservar no seu dia, eu recomendo, né, entre 1 e 2 horas, né, de estudo por dia, para você poder se aplicar, de preferência que seja no mesmo horário e que seja em um ambiente silencioso, né, algo que você possa se concentrar. Você pode falar, Cami, mas eu não tenho 1 hora, eu só tenho 40 minutos, 30 minutos. Bom, aí é sua realidade e você vai ter que fazer o quê? Do limão à limonada, né? Então, desse pouco tempo que você tem para estudar, é a hora onde você tem que realmente se aplicar e se dedicar, né? Mas o mais importante disso tudo é a constância, tá? Você precisa estudar todos os dias, né? Se não pode ser todos os dias, só pode, sei lá, ser 4 vezes na semana, ou tem algum dia na semana que eu não posso, por conta de algum motivo, não tem problema, tá? Mas o foco é que você tenha um horário certo para poder estudar e que não fraqueje, né? Deixando de estudar, ou então olhando outra tecnologia, começar um curso e não terminar e já ir olhar outro curso, ou porque uma pessoa recomendou um outro curso, você vai abandonar o que você está fazendo, né? Então, precisa de ter foco, determinação e constância no horário, que você vai ver que, por exemplo, em 6 meses, o quanto que você vai evoluir se você focar. A quinta dica que eu tenho para te dar é criação de projetos práticos, né? Então, a partir do momento que você já decidiu qual a linguagem de programação que você quer, qual a área que você quer seguir, agora você precisa criar projetos para poder preencher o seu portfólio, né? Muito se fala assim, mas eu não tenho experiência, muitas empresas pedem que você tenha uma determinada experiência numa certa tecnologia, mas se você está estudando, está criando projetos práticos, na hora que você tiver a sua grande oportunidade de participar de uma entrevista seletiva, você vai conseguir mostrar o seu portfólio e exemplificar ali as tecnologias que você já domina, as tecnologias que você já teve experiência, né? Vai apresentar ali como foi que você criou aquele software, como que você pensou ali naquelas soluções. Então, a prática é muito importante, principalmente quando você está nesse início, né, do mundo da tecnologia e não tem experiência, de fato, ali, né, com empresas, né, com projetos reais. E a sexta coisa que eu tenho para te falar, eu acredito que é a mais importante de todas, é tenha paciência e resiliência. Você vai se ver em muitos momentos se duvidando, né, duvidando se você é capaz, duvidando se você está aprendendo, duvidando se essa área é para você, mas eu já quero te consolar que isso é normal. Até hoje, mesmo eu com um pouco mais de experiência, eu também me pego em alguns momentos tendo dúvida, né? Se realmente eu sou capaz, se realmente eu estou na área certa, né? Mas tem uma coisa boa para falar também, é que com o passar do tempo, você começa a diminuir, né? Essa síndrome do impostor, como vamos dizer assim, ela começa a diminuir, né? Então, o importante é que você tenha resiliência, tá? Sempre que vai ter aquele diazinho que você vai estar um pouco mais triste, que você não vai conseguir estudar, ou você vai se deparar com algum problema que vai ser difícil, você vai passar até 2, 3 dias para poder resolver, mas esse é o momento de você insistir, tá? Não é o momento de desistir, tá? Procurar amigos, né? Procurar pessoas mesmo para poder te ajudar, procurar mentores, colocar a sua dúvida para outras pessoas poderem te ajudar. Vai no YouTube, pesquisa. Se você já decidiu que você quer ser programador, a última coisa que você pode fazer é desistir frente a um problema que você não está conseguindo resolver. Porque esse trabalho é isso que você faz o dia todo. É resolução de problemas, consertar features,
projetar soluções, né, criar novas ideias. Então, se assim como eu, você também é apaixonado por programação, eu já vou te pedir, curte aqui esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz tudo isso, né, que a gente tem que fazer aqui no canal no YouTube. Eu estou me esforçando bastante para ter uma constância, né, para poder postar conteúdos aqui para vocês, para poder te ajudar. Em breve vai ter um vídeo muito legal. Na verdade, eu estou pensando em fazer uma playlist sobre lógica de programação inicial, né? Soltei algumas enquetes lá no LinkedIn, soltei também lá no Instagram. Então, se você não me segue, vou colocar aqui também no box de informações as minhas redes sociais, né, para você seguir. Então, eu peço aí essa força, essa ajuda para vocês, beleza? Então é isso, pessoal. Vejo vocês na próxima.